Olá, crianças, aqui é a professora Cristina. Vamos à aula de hoje. Frações, vamos nessa. Olá, hoje nós vamos estudar frações. Fração própria, fração imprópria e fração aparente. Bom, vamos começar estudando fração própria. Vamos representar graficamente 3/4. Bom, nós dividimos essa circunferência em 4 partes. O denominador 4 indica que o inteiro será dividido em 4 partes. E o numerador 3 indica em quantas partes serão pintadas, tomadas, ok? Então você imagina, por exemplo, uma pizza dividida em 4 partes que você comeu 3 partes. Bom, repare que quando nós representamos graficamente a fração 3/4, faltam 1/4 para chegar ao inteiro, para pintar a figura toda. Portanto, 3/4 é menor que o inteiro, é uma fração própria. Bom, vamos ao outro exemplo. Nós temos agora 4/5. Também pegamos o inteiro, dividimos em 5 partes iguais, o denominador indica isso. E o numerador 4 indica em quantas partes serão pintadas. Vamos pintar 4 partes, tá? Reparem que essa fração, estamos pintando, ó, essa fração é menor que o inteiro, porque faltam ainda 1/5 para chegar a 5/5, que é o inteiro. Portanto, novamente, 4 menor que 5 representa uma fração própria. O numerador é menor que o denominador. E o último exemplo é 1/2. O inteiro dividido em 2 partes. Vamos pintar uma. Novamente, a metade. Faltam apenas 1/2 para pintar toda a figura. Portanto, esta fração é menor que o inteiro, ok? Então, nós temos também 3 exemplos de frações próprias, onde o numerador é menor que o denominador. Vamos agora à fração imprópria. Vamos representar 7/4. Repare que eu tenho no denominador o 4. Significa que essa circunferência será dividida em 4 partes. Bom, nós vamos agora pintar 7 partes. Então, aqui eu tenho 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Bom, para 7/4 faltam ainda 3 partes, 3/4. Então, vou precisar de uma outra circunferência, também dividida em 4 partes iguais. E agora eu vou pintar apenas 3 partes, ok? Então, vocês observam que a representação gráfica de 7/4 é igual a um inteiro, ok? Mais 3/4. Então, nós estamos vendo que a fração imprópria, ela é maior que o inteiro. Além de um inteiro, eu tenho mais a parte fracionária 3/4, ok? Então, você pode visualizar através da representação gráfica que se trata de uma fração imprópria, maior que a unidade. E posso representar na forma de número misto, 1 inteiro e 3/4. Portanto, toda fração imprópria pode ser representada na forma de número misto. Vamos agora ao segundo exemplo, 3/2. Eu tenho novamente a circunferência dividida em 2 partes iguais e vou pintar as 2 partes, 1/2 e 2/2, que representa 1 inteiro. Só que no numerador está indicando 3/2. Preciso mais de uma parte, então eu preciso mais de 1/2. Portanto, 3/2 é igual a 1 inteiro mais 1/2. Então, aqui eu tenho a representação gráfica e também, através da representação gráfica, eu posso provar que 3/2 é igual a 1 inteiro e 1/2. É uma fração imprópria, maior que a unidade. Então, aqui eu estou representando 1 inteiro e 1/2. Muito bem. Bom,
Antes, porém, nós vamos aqui observar o seguinte: toda fração imprópria, ela pode ser transformada em número misto. Eu posso fazer de duas maneiras. Posso fazer a representação gráfica, que me permite visualizar, mas também posso dividir, ok? Então vamos ver 7 quartos. Eu vou dividir 7 por 4. Bom, na divisão eu sei que 4 vezes 1 é 4, então 4 vezes 2 é 8. Aqui então no quociente eu coloco 1. 7 menos 4, resto 3. Repare que na divisão o quociente representa a parte inteira do número misto. Então eu vou colocar 1. Ao lado eu vou colocar no numerador o resto, que é 3, e no denominador o divisor 4. Então eu tenho que 7 quartos é igual a 1 inteiro e 3 quartos. Transformei em número misto. Muito bem. Vamos ver agora a fração 3 meios, que nós podemos fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu estou indicando que é número misto. E se eu fizer o contrário, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 4 mais 3, dá 7 quartos novamente. Aqui eu vou dividir 3 por 2, vai dar o quociente 1, o resto 1, e o denominador continua sendo 2. Portanto, eu tenho 1 inteiro e 1 meio, tá? Então, eu posso transformar uma fração imprópria em número misto, dividindo o numerador pelo denominador. Bom, vamos ver agora o que é fração aparente. Vamos ao primeiro exemplo. 4 quartos. Vamos pintar, dividir o inteiro em 4 partes iguais e vamos pintar 4, porque o numerador é 4. Repare que 4 quartos é igual a 1 inteiro, certo? Bom, e se você observar, 4 dividido por 4 é igual a 1. E resto 0. Bom, quando dá resto 0, a gente já sabe que se trata de uma fração aparente. O numerador tem que ser o múltiplo do denominador, certo? Bom, então aqui repare que o 4 é múltiplo de 4, porque 4 vezes 1 é 4. 4 está na tabuada, né? Então ele é múltiplo. Então eu já sei que é uma fração aparente, ok? Muito bem. Vamos agora a outro exemplo. 8 quartos. Divido o inteiro em 4 partes iguais, ok? Vou pintar 4 partes, tá? O numerador indica as partes que eu vou comer, que eu vou pintar. Mas para 8 quartos está faltando mais 4 pedaços, ok? Então, novamente, eu vou dividir o inteiro em 4 partes e vou tomar as outras 4 partes, ok? É como se você tivesse 8 pessoas para comer uma pizza dividida em 4 partes. Você teria que comprar 2 pizzas, tá? E não sobraria nada. Então, repare que 8 quartos é igual a 2 inteiros. Estão vendo? 2 inteiros. Bom, você observa que 8 quartos também é uma fração aparente. O numerador 8 é múltiplo de 4, ele é produto. Ele está na tabuada de 4, porque 4 vezes 2 é 8, ok? Então, eu já sei que se trata de uma fração aparente. A fração aparente sempre vai dar num número inteiro, ok? Porque a divisão é sempre 0, ok? Bom, vamos ver esse outro exemplo que eu vou dar agora de uma fração aparente. 12 terços. Bom, como é que eu represento 12 terços? Vamos lá ver. Eu vou agora representar em forma de retângulo. Vou dividir em 3 partes iguais. Vou pintar as 3 partes. Preciso de mais outro. Vou pintar mais 3. Eu tenho 6 terços. Mais outro inteiro dividido em 3 partes. Agora eu tenho 9 terços. E agora o último, dividido em 3 partes, 12 terços. Repara que 12 terços é igual a 4 inteiros, ok?
O 12 é múltiplo do 3, está na tabuada, é produto. 3 vezes 4, 12. Portanto, se eu dividir 12 por 3, vai dar 4 no quociente, resto 0. Deu resto 0, indica que é múltiplo, não é isso? Então, eu tenho aqui 12 terços igual a 4 inteiros. É uma fração aparente. Por hoje é só e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.